Olá, pessoal. Meu nome é Milena. Eu sou pedagoga, sou especialista em educação para deficientes visuais. Trabalho também na rede municipal. Sou professora de arte e arte-terapeuta. Trabalho há 17 anos com crianças e adolescentes com deficiência visual. E a pedido da comissão organizadora aí da 18ª Semana de Pedagogia, Alfabetização e Letramento, para que eu pudesse conversar com os palestrantes, com as pessoas que estivessem envolvidas com as oficinas, para falar um pouquinho de audiodescrição, já que vocês querem fazer um evento acessível, tanto para os deficientes visuais quanto para os deficientes auditivos. E saber que a audiodescrição, ela vai favorecer também não só o deficiente visual, tá? Mas a pessoa com dislexia, o idoso, a pessoa que tem um comprometimento intelectual, que tem uma dificuldade maior, de compreensão. Então, o que é a audiodescrição? Eu sou audiodescritora, fiz o meu curso de audiodescrição pela Unesp. Nós transformamos as imagens em palavras, em textos. Como fazer isso, tá? O deficiente visual também precisa de um treino para que ele compreenda a questão da audiodescrição. O ideal é que tenhamos sempre duas vozes. A pessoa que está dando a palestra, que está fazendo a sua apresentação, que está dando um curso, que está dando uma aula, que está no museu, enfim. A pessoa que está tendo a voz, a fala ativa e a voz do audiodescritor, que elas são realizadas simultaneamente, porém sendo diferente para que o deficiente visual perceba a diferença das duas vozes. Não sei se vocês já assistiram algum filme com audiodescrição. Depois eu vou passar alguns para vocês, quem tiver curiosidade, que possa assistir. Então é interessante porque você consegue identificar toda a fala, toda a cena, por exemplo, de um filme, dos atores, das atrizes, e ao mesmo tempo ouvir a fala do audiodescritor. O que acontece? Nós vivemos num mundo visual. Vivemos num mundo onde tudo é visual. E tudo é passado de uma forma visual. Por exemplo, numa cena de uma novela ou de um filme, de um seriado, enfim, onde existe um crime, onde existe uma cena romântica, de um casal se beijando, uma cena de sexo, o que acontece? Não existe fala. São imagens, ou de repente uma trilha sonora, uma música que vai tocar. E para quem está vendo com os olhos, sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que está previsto. Porém, para o deficiente visual, naquele momento, ele não tem acesso do que está acontecendo. Precisa que alguém fale para ele, Ou que a forma desse filme, desse seriado, seja tão clara que ele possa perceber e entender o que esteja acontecendo. Mas vamos pensar que nós temos adultos, crianças, idosos e uma gama gigante de filmes, vídeos, enfim, tá? Então, o maior entendimento que eu quero passar para vocês é a percepção de fazer uma audiodescrição no momento da palestra, no momento da apresentação de vocês. Eu acredito que tudo vai ser online, Então, acho que é uma forma mais tranquila também. Porém, eu vou passar algumas dicas. Primeira dica é falar quem você é, o que você está usando e onde você está, tá? É importante que, além de te ouvir, que o deficiente visual te imagine, que ele te veja através daquilo que você vai falar. Então, eu vou me apresentar, tá?
Meu nome é Milena, eu sou negra, uso uma blusa da cor mostarda de manga comprida, tô com meu cabelo preso em coque no alto da cabeça e preso com uma fita de onça. Estou no escritório da minha casa, sentada em uma cadeira preta, aparece um pouquinho do encosto e ao fundo tem uma estante e nessa estante tem livros e fotografias. Eu uso um pequeno brinco na cor dourada. Se eu tivesse usando algum colar, eu falaria. Se eu quisesse falar que eu tô com esmaltes arroxeados, eu posso falar também. Lembrando que como você está se descrevendo, você descreve aquilo que você quer descrever, tá? E você vai descrever como você se vê, ok? Isso é muito importante. Então, pronto. O deficiente visual, ele já montou a gente, né? Ele já esquematizou como a gente tá vestido, como a gente é. Ele já criou a nossa imagem. Ok, ótimo. E a partir desse momento, se fosse presencial, se fosse, por exemplo, lá na faculdade, lá no IBILSE, que vocês fossem fazer todas as palestras como foi o outro ano, antes da pandemia. Eu até participei. O que vai acontecer? Geralmente nós falamos no microfone, ok? Então, ao falar no microfone, a nossa voz, ela vai sair nas caixas de som que tem no ambiente. E nem sempre elas estão no palco onde nós estamos. Geralmente elas estão nas laterais ou ao fundo, né? Ou espalhadas pelo ambiente. Então, é interessante que a gente fale no microfone e também fazemos uma apresentação como um bom dia, um boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário da palestra, fora do microfone, tá? Então, eu vou falar no microfone a minha apresentação, o meu oi, e depois você tira o microfone e fala: olá, pessoal, minha posição está aqui, né? Me encontro aqui à frente do palco, estou falando fora do microfone, caso tenha algum deficiente visual, para localizar, né, a minha posição. Por quê, pessoal? O que acontece? O deficiente visual, ele vai ouvir e, de repente, ele vai estar numa posição completamente diferente do que todos os outros participantes. Por quê? Ele vai estar direcionado à caixa de som e não a você, tá? Então, isso é bem interessante e muito bacana da gente se atentar. Ainda mais vocês que estão sempre aí à frente, fazendo apresentações, falando em palestras, em conselhos, né, em semanas assim como esta. Eu recebi, através de uma das organizadoras do evento, 2 apresentações, tá? Para que eu pudesse dar um help aí para vocês. Tô falando de uma forma geral, para que todos os palestrantes possam ter acesso a esse vídeo e consigam aí de uma maneira ou outra realizar essa audiodescrição, mesmo que seja de uma forma sucinta, mas que a gente perceba o envolvimento, ainda mais se falando aí de uma semana da pedagogia, onde envolve aí muitos formadores de opiniões, muitas pessoas que estarão completamente ligadas à sala de aula, ao ensino, né? E muito, muito envolvimento de nós profissionais para que tenhamos sim essa acessibilidade para todos, né? Então, uma das apresentações que eu recebi continha ícones, vídeos, fotos, tabelas, tinha também gráficos. Então, como tudo isso vai ser passado para o deficiente visual? Nossa, Milena, então eu vou ficar só falando? Não, né? Você vai fazer isso de uma forma bem tranquila durante a sua apresentação. O que acontece? Muitos dos palestrantes nem leem os seus slides, né? Você acaba tendo aquilo ali só como um ponto de referência e apoio, ou sequência didática ali do conteúdo. Não tem problema algum. Porém, sempre que aparecer uma imagem, uma tabela, eu preciso descrever para que aquela pessoa com deficiência que esteja assistindo ou ouvindo a minha palestra, ela se interage, ela se integra totalmente com o assunto, como aquele vidente. Nós chamamos de vidente, tá? Nós que enxergamos com os olhos.
Então vamos lá. Uma das apresentações que eu vi tem ícones coloridos. Então, primeiramente você pode fazer uma varredura geral. Olha, eu trouxe para vocês aqui 20 slides, todos eles o plano de fundo em tom de azul escuro e a escrita em preto. Ponto. Ou todos os meus slides têm uma foto de plano de fundo, a foto mostra um livro didático. Todos os meus slides mostram uma foto de uma criança escrevendo em um caderno, né? Isso é o primeiro, a visão geral, né? E daí você vai slides por slides. Então você vai apresentar e daí chegou num slide lá, tem o quê? Além do que está escrito, tem alguns ícones. Um dos que eu vi, tá lá, tem algumas ilustrações. Então você pode fazer a sua fala, né? A sua explicação, o seu tema da sua palestra e falar que nesses slides existem algumas figuras, né? E ilustrando, por exemplo, eu tenho desenho ilustrativo de sinal de positivo, de coração, rostos de homem e de mulher em formato de desenho, corações, eu tenho carinhas simbolizando sorriso ou pessoas felizes. Ok, já explicou o que eu tenho naquela página. Daí eu vou para o outro slide. Nesse slide mostram várias fotos de estudantes em várias cenas. Pronto, eu já fiz a audiodescrição. Você vai falar assim que além do que você está verbalizando, existe naquela página fotos de momentos dos estudantes realizando as suas atividades. Uma questão muito mais, digamos que, mais difícil, né? São os gráficos e tabelas. Mas para quem está apresentando os gráficos e tabelas, ele fica muito mais fácil a explicação do que a pessoa que vai audiodescrever. Porque eu até conversei com a pessoa organizadora do evento, que eu preciso ter contato com o material para que eu possa fazer uma audiodescrição. A mesma coisa, a questão do intérprete de Libras, conhecer o que vai ser falado, pelo menos. Por quê? Porque ele vai trabalhar com palavras-chave, né? Para conseguir transmitir isso para o surdo, tá? Comigo significa, é o mesmo significado. Eu preciso ter contato para que eu já tenha algumas palavras-chave no momento daquele ícone, no momento daquela foto, no momento daquela imagem, porque pode ser que seja uma imagem que seja, por exemplo, gráficos matemáticos, que você não tenha noção, você não conhece ou não se lembra mais qual é o nome daquela fórmula, daquele tipo de gráfico, tá? Então, por isso que o intérprete, o audiodescritor, ele precisa estudar os temas falados, ok? Então, assim, a questão de tabelas, eu até fiz uma anotação aqui, a questão de tabelas, por exemplo, eu vou falar o tamanho da minha tabela, ou seja, quantas colunas ela tem, né? As colunas estão na vertical. Eu tenho 3 colunas na vertical, tenho 5 linhas na horizontal, onde as minhas colunas simbolizam anos, por exemplo, que vai de 1940 a 2000, sendo contados de 10 em 10. Eu tenho as linhas na vertical, que simbolizam a quantidade numérica da população, que vai de 0 a 160 milhões. Pronto, eu já descrevi o meu gráfico. E daí eu vou falar o resultado do meu gráfico. O que eu quero com o meu gráfico? Eu quero dizer que teve uma crescente populacional em decorrer ao ano do quê, né? Então, dentro do meu conteúdo eu vou explicar. Então, eu já expliquei a minha tabela. Porque senão eu falo assim, olha para a tabela, olha lá no ano tal, olha em referência ao ano tal. Quer dizer, pro deficiente visual, não, ele não tá vendo nada. Ele tá só ouvindo o que você está falando, que é para ver o ano de 1940 em relação ao de 1960. Só que ele não tá vendo o gráfico ali, o desenho da crescente. Então eu preciso explicar de forma verbal, de forma oral, preciso falar aquilo que todos estão vendo, que são as imagens. E tenho também a questão da composição de gráficos, que ele cai mais ou menos na mesma questão, de linhas na vertical e na horizontal, dos blocos,
né, que eu preciso falar. E sempre posso também dizer as cores, né, um gráfico representado nos tons de cinza escuro e cinza claro, azul e amarelo, enfim. Eu também vou descrever as cores. Não tenham receio de falar sobre cores com deficientes visuais, tá? A não ser aqueles que nasceram na condição de deficientes visuais, que nunca enxergaram. Eles podem nunca ter a noção do pigmento cor mostarda. Mas eles sabem que eu estou usando uma blusa mostarda, que aquela porta daquele determinado restaurante é mostarda, que aquele sapato que a mãe usa é mostarda, que a mostarda é nesse tom, entendeu? Né? O comestível. Então eles vão fazendo assimilações, associações, e a gente precisa sim trabalhar com cores, ok? Outra questão importante, muito de suma importância, é que a gente consiga trazer essa acessibilidade de uma forma prazerosa. Pensar que essa minha fala que eu estou fazendo no momento da minha palestra vai chegar para um número maior de pessoas e que eu vou conseguir atingir aquele público específico com deficiência visual, aquele público específico que necessita desta orientação que eu estou fazendo, né? Eu espero que essa 18ª semana da pedagogia, que ela possa disseminar isso, né? E que vocês consigam realmente levar a acessibilidade ao deficiente visual de uma forma clara, de uma forma objetiva, e que vocês consigam transmitir, além da bagagem e do conhecimento que vocês têm, um pouquinho de acessibilidade. Eu quero deixar aqui para vocês o meu e-mail, milena_bertoni@hotmail.com, que vocês podem me enviar e-mails se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês precisarem de audiodescrição em algum momento. Eu estou aberta, tá? Para tirar e esclarecer dúvidas. E também o meu WhatsApp, tá? 17997162114. Terei o prazer em receber vocês, em falar com vocês e falar um pouquinho mais sobre audiodescrição. Eu espero poder ter ajudado vocês e que vocês tenham aí uma semana fantástica da pedagogia. Um beijão!